No vídeo de hoje irei falar sobre a ilha de Skagos, localizada no norte. Esse vídeo será dividido em duas grandes partes. A primeira, irei falar sobre sua história conhecida e sobre as características da região. E depois disso, irei falar sobre as teorias envolvendo Skagos em Os Ventos de Inverno. E também darei a minha opinião sobre isso. Meu nome é Pedro e você está no Westeros Brasil. Se você se interessa por Game of Thrones, já se inscreve no canal e deixa um like, pois esse é um canal 100% focado em GOT. Então vamos com a história de Skagos. Skagos é uma grande ilha localizada na foz da Baía das Focas. Em teoria, a ilha faz parte do norte e é subjugada a Winterfell. Entretanto, a ilha possui muito pouco contato com o continente e, na prática, o seu povo é independente. Ela é localizada perto da ilha de Skane. Skane é uma ilha deserta ao norte da ilha de Skagos. A ilha foi invadida há muito tempo atrás por Skagos e seus habitantes foram supostamente mortos, e a ilha está completamente inabitada desde então, e não temos mais detalhes sobre isso. Voltando à ilha de Skagos, ela é maciça e montanhosa. É uma terra dura e inóspita, com correntes traiçoeiras por volta de si, fazendo com que a navegação seja completamente perigosa, principalmente durante as tempestades de outono. O nome Skagos significa pedra no idioma antigo, o idioma dos primeiros homens e de algumas tribos selvagens. Um mito popular diz que unicórnios vivem em Skagos, mas esses mitos não condizem com a realidade, de acordo com o próprio George Martin, que confirmou isso. Mas esses unicórnios, eles não são como a versão popular conhecida, mas sim algo bastante semelhante a uma cabra, e que inclusive é utilizada como um meio de locomoção para o povo de Skagos. A ilha possui uma terrível reputação, e muitas pessoas têm medo de até chegar próxima do local. O povo de Skagos chama a si mesmo de Skagossi, o que significa nascidos na pedra, no idioma antigo. Os nortenhos, no entanto, o desprezam bastante e têm um ódio por eles. Eles consideram os Skagossis como sendo uma tribo de invasores e completamente selvagens. Eles são considerados um povo atrasado e existe um rumor bastante forte no norte de que eles são canibais. De acordo com Lord Roose Bolton, os habitantes de Skagos ainda continuam a tradição da primeira noite, mesmo que ela tenha sido banida durante o governo do rei Jaehaerys I, há mais de 200 anos atrás. O que, se isso for verdade, prova como essa terra é completamente desconectada de todo o resto do continente. O povo de Skagos tendia a atravessar a Baía das Focas para negociar e invadir o continente, até que o rei Brandon IX Stark quebrou o seu poder, destruindo seus navios e os proibindo de entrar no mar. Não sabemos exatamente quando isso aconteceu, mas sabemos que eventualmente Skagos se juntou ao Reino do Norte e suas casas se tornaram vassalas dos Starks. Entretanto, elas acabaram se rebelando contra a casa Stark durante o governo do rei Daeron II. A rebelião durou anos e custou a vida de milhares de guerreiros, entre elas do Lord Bartogan Stark, que era um dos filhos de Cregan, mas a rebelião acabou por ser reprimida. A única casa de Skagos que aparece no livro é a casa chamada Magnar, mas em fontes semi-canônicas outras duas casas são mencionadas, a casa Crow e a casa Stan. Porém, nenhuma delas tem um mínimo de história para ser dita aqui, além de seus símbolos. Ao longo dos livros, Skagos é geralmente apenas brevemente citada por alguns personagens, como por exemplo Sam. Mas é no quinto livro, A Dança dos Dragões, que essa ilha realmente chamou a atenção. Isso acontece no capítulo de Davos, quando ele está reunido com o Lord Waymar Mandalay, para tentar conseguir o apoio de sua casa para a causa do rei Stannis Baratheon. Mandalay fala que ele irá se juntar a Stannis caso Davos consiga recuperar Rickon Stark, o filho mais novo de Ned Stark. Davos fica sem entender inicialmente, pois Rickon foi dado como morto, mas é aí que o Lorde revela a verdade, de que o garoto na verdade está vivo e foi levado para Skagos,
por Osha. Ele então encarrega Davos de recuperar o menino, com o objetivo de restaurar o poder da casa Stark e se juntar a Stannis. É aí que a parte das teorias começam, envolvendo Davos e o seu plano para resgatar Rickon Stark nos ventos do inverno. Antes de irmos para a teoria, considere comprar os livros das Crônicas de Gelo e Fogo a partir dos links disponíveis na descrição. Se você comprar por esses links, você estará ajudando o canal e não pagará nada mais por isso. Desde já, o meu muito obrigado. Então, vamos com as teorias. Mas primeiro, por que Rickon está em Skagos? Sabemos que no final do segundo livro, Bran e Rickon se separaram. Sobre teorias que envolvem Bran, já tenho alguns vídeos sobre ele, e eles estarão na descrição do vídeo para caso você queira assistir depois. Mas voltando para Rickon, ele ficou sobre a responsabilidade da, digamos assim, ex-selvagem, chamada de Osha, além do seu lobo gigante, cão felpudo. Osha então levou o filho mais novo de Ned Stark para a ilha, e sobre isso temos duas possibilidades do porquê. A primeira é que ela simplesmente considerou essa como sendo a opção mais segura, por ser uma ilha isolada do norte e que quase ninguém vai para lá. E a segunda possibilidade poderia ser de acordo com os costumes da ilha, já que eles, em tese, são mais próximos do selvagem do que das outras casas do norte, o que seria ótimo para Osha. Entretanto, essa escolha de Osha pode ter sido uma decisão muito perigosa. Isso acontece por causa da história de Skagos, que, como falei, teve uma rebelião contra os Starks há aproximadamente 100 anos atrás. Não sabemos exatamente como é a relação dos dois no tempo presente das crônicas, mas pode ser que ainda existe uma rivalidade entre as duas casas, o que não seria nenhum absurdo, visto que não temos nenhuma confirmação de que os Starks foram para Skagos nos tempos recentes. Sendo assim, a missão de Davos para recuperar Rickon acaba ganhando uma complexidade tremenda. Primeiro, por fatores óbvios, como localizar uma única pessoa em uma ilha inteira, e a própria questão da locomoção da ilha, o que é bem difícil, além da teórica hostilidade do povo de Skagos. E se consideramos que o povo de Skagos ainda odeia os Starks, então a vida de Rickon corre perigo e Davos precisa agir rápido para resgatar o garoto. Temos aqui então duas grandes possibilidades do que pode acontecer na ilha. A primeira é de que Davos encontre Rickon, mas que devido à grande carga de perigo que tem na ilha, o Stark acaba morrendo. Isso entra de acordo com dois pontos. O primeiro é a teoria dos lobos dos Starks, que está na descrição para caso você queira assistir depois. E segunda é a confirmação com a própria série de Game of Thrones, onde Rickon acaba morrendo. Então aqui ele também iria morrer, porém de uma maneira um pouco diferente. A segunda grande possibilidade é de que Rickon acabe sendo resgatado por Davos, mas o seu plano de ser o herdeiro do norte acabe não funcionando, visto que o garoto muito provavelmente está muito selvagem, por causa desse tempo todo que ele viveu sem a família e junto de uma selvagem. Sendo assim, Jon ou Sansa acabariam reinando Winterfell, seja de maneira fixa ou seja de maneira provisória, até que Rickon tivesse a maioridade e tivesse capacidade de governar. Independentemente do que seja, acredito que Skagos terá uma grande importância nos ventos de inverno. Acredito que devemos ter pelo menos uns 3 a 5 capítulos de Davos lá. E além disso, isso deve ser bastante interessante, pois Davos é um dos personagens favoritos da comunidade, inclusive para mim, e ver ele entrando em um ambiente completamente hostil deve ser algo muito bom de se ler. Independente disso, acredito que a chance de Davos morrer seja praticamente zero, visto que ele ainda deve ter muito mais importância nos livros, mas toda essa jornada deve ser muito difícil. Particularmente acredito que ele deve entrar em conflito com o povo de Skagos, e até mesmo ser capturado antes de conseguir escapar, e também teríamos muito mais informações a respeito desse povo e de suas terras. Bem, agora vamos para a minha opinião do que eu acho que vai acontecer. Particularmente eu sou muito contra a ideia de que o Rickon vai simplesmente morrer. Já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu acho completamente sem sentido você ter um personagem tão importante, de uma casa tão importante, que simplesmente não serve para nada na narrativa.
Então eu realmente acredito que o Rickon vai ter algum papel. Então até por isso é que eu acho que sim, o Davos vai conseguir resgatar ele. Entretanto, eu acho que isso vai ser algo muito difícil e inclusive para mim a Osha vai acabar morrendo nessa questão, até porque eu acho que vai ter que acabar morrendo alguém, né? E ela já vai ter cumprido seu papel, que foi ter cuidado do Rickon por muito tempo. Então eu acho que a Osha vai morrer. E eu acho que, como eu falei, nós devemos ter alguns capítulos, entre 3 a 5. Porque eu acho que vai ter um capítulo do Davos chegando na ilha, vai ter um capítulo do Davos encontrando o Rickon. E aí, muito provavelmente, ele vai ter um conflito com o povo de Skagos. E eu acredito que ele vai acabar sendo preso. E aí vai ter toda uma questão de sair dessa terra, né? De escapar. Então, até por causa disso, eu acho que vai ter entre 3 a 5 capítulos. E eu acho que esses capítulos eles vão acontecer na primeira parte, no começo do livro. E aí, já na segunda parte, do meio para o final do livro, a gente já deva ter tanto Davos como o Rickon, né? E também o Cão Felpudo, né? Porque eu acho que o Cão Felpudo ele tem que viver até para ele ser a figura que dê legitimidade ao Rickon, né? Até porque se ele não tiver o lobo, quem é que vai comprovar que é o Rickon mesmo, né? As pessoas podem muito bem dizer que o Davos está simplesmente mentindo. E só iria reconhecer o Rickon a própria família dele, né? Então, é muito difícil. Então, por causa disso, eu acho que o Cão Felpudo ele também vai acabar sobrevivendo. Independentemente do que seja, eu só espero que o Rickon simplesmente não morra, que eu acho que vai ser algo muito ruim ele simplesmente morrer e não tiver nenhum sentido. E eu espero que a gente tenha vários capítulos, não só do Davos, mas na ilha de Skagos, né? Porque é uma ilha que traz muita curiosidade, muitos mistérios, né? Sobre se eles são canibais, sobre os unicórnios, como que é o povo de lá, como que foi essas guerras no passado, como que é a relação do povo de Skagos com o norte. Então, são muitas curiosidades e eu quero realmente que isso fique amarrado e que a gente descubra tudo isso. Então, eu particularmente, os capítulos dos Davos são os que eu mais tenho curiosidade de ler, que eu os mais aguardo. Essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e conferir o vídeo que está aparecendo aí na tela, que é da teoria da pasta de Jojen, uma das teorias mais famosas de Game of Thrones. Muito obrigado e até o próximo vídeo.